Boa noite. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Boa noite. Sexta-feira, 14 de agosto. Vamos iniciar mais uma live nessa sexta. Tenho certeza que vai fazer você pensar na sua vida e refletir bastante para o seu crescimento aí financeiro, profissional e pessoal. São setores super importantes da nossa vida que a gente deve constantemente cuidar, trazer mais valor de conhecimento para esses três setores: profissional, financeiro e pessoal, que são os setores principais da nossa vida, que geram, né? E o espiritual, claro, como sempre, a base na palavra de Deus é fundamental. Se nós analisarmos, né, a vida, por exemplo, de Jesus, ele sempre foi um cara para frente durante aquele momento que ele vivia, de tanto desgaste ali emocional entre as pessoas, uma guerra, né? As pessoas não se respeitavam, não se amavam, e Jesus sempre teve uma mente muito aberta, muito objetiva sobre aquilo que ele sabia, o que era melhor, o que era valorizar o amor, o respeito ao próximo. Então, o espiritual é muito de suma importância, aliás, ele está acima de todas os outros setores, né? Então, se eu não cuido do meu espiritual, como que vai estar o meu pessoal, o meu financeiro e o meu profissional? Oliveira Benilda, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Pessoal aqui do Facebook, boa noite, sejam bem-vindos. Quem estiver chegando no Face, me dá um oi para a gente poder interagir nesta noite, tá? Onde eu vou falar com vocês sobre protótipo da vida futura. Eu tenho certeza que vocês anseiam demais entender melhor como que vai ser esse futuro que está chegando, está tão próximo. Ele deu uma acelerada por conta do Covid-19 e nós devemos estar inteirados com as novidades que virão. Josedone, tudo bem? Boa noite, Deus te abençoe, tá? Então hoje nessa live nós vamos focar bastante para vocês poderem analisar aí o seu crescimento profissional, pessoal e financeiro dentro deste quadro da vida futura, ok? O meu intuito sempre é fazer lives que levam vocês à compreensão do que está acontecendo no momento e vocês possam encontrar novas oportunidades para vocês poder ganhar mais, obter mais rendas, ter múltiplas fontes de rendas, ou então fazer uma renda passiva e por aí vai, ok? Para vocês poderem melhorar a qualidade de vida de vocês. Lívia, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Então, vamos começar? Já são 8 horas, eu gosto de ser pontual. Quem for entrando, nós vamos, né, interagindo. Se você acredita que essa live vai ser uma live bacana, que você conseguiu lembrar aí da mãe, do pai, do tio, do amigo ou da amiga, compartilhe essa live com essa pessoa, para essa pessoa também ser abençoada e poder ter a possibilidade de visualizar o futuro que está bem próximo aí de nós e ver novas oportunidades de negócios, novas oportunidades de crescimento na vida pessoal, financeira e profissional, ok? Oi, Aparecido, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Vamos lá, gente. Mudanças são sempre necessárias e mais do que nunca nós estamos vivendo um período de mudanças, né? Porque o Covid-19 fez a gente ter que aprender novas formas de trabalhar, de consumir, de nos relacionar através da internet. A internet se tornou um ponto assim muito importante na vida de todos nós. Imagina passar por essa pandemia sem a internet. Ia ser muito difícil para todos nós. Já é difícil com a internet. Sem a internet, sem uma interação maior, ia ser muito mais difícil. Mas nós vemos que, apesar de ter sido tudo muito rápido, a gente ter que se adequar rapidamente a essas mudanças, as mudanças necessárias para a vida futura não vão ser muito difíceis de acontecer, não. Porque nós já participávamos do processo de mudança e com o Covid-19 os processos de mudança para a vida futura aceleraram.
Então, acabou que o mal acabou fazendo um bem danado para a população, para o mundo, para entender que nós devemos mudar o nosso comportamento como pessoas físicas, como pessoas jurídicas no mundo, para que possamos o quê? Agredir menos o nosso meio ambiente, para que lá no futuro nós possamos ter ar de qualidade para respirar, água para beber e por aí vai. Oi mãe, tudo bem? Boa noite. João, boa noite, tudo bem? Tubaína, Neto, tudo bom com vocês? Boa noite, tá? Só que tais mudanças que vêm ocorrendo, eu sempre comento aqui com vocês, né? A gente vê que tem pessoas que relutam muito com essas mudanças ainda. Por exemplo, cada vez mais está sendo comum as pessoas buscarem viver em casas menores, que deem menos custo mensais na moradia. Outra coisa é o alimentar, o comer. As pessoas estão buscando cada vez menos desperdiçar o alimento, comer comidas mais saudáveis e desperdiçar menos. Outra coisa são adotar os hábitos de compartilhamento. O compartilhar hoje vem sendo algo avassalador. As pessoas, olha só, eu sempre quando começo a live falo, gente, se vocês acham que a live é legal, bacana, vai abençoar vocês, compartilhem. Então, o compartilhar é um ato positivo nosso para que nós possamos expandir o nosso network, para que a gente possa expandir as nossas relações interpessoais com as pessoas. Então, o compartilhamento é algo bom, benéfico. E eu não falo só do compartilhamento aqui nas redes sociais, de você ajudar os seus amigos e familiares, mas eu falo de qualquer outro tipo de compartilhamento que a gente vê aí acontecer no mundo, ok? E outra questão de mudanças que nós vemos muito grande são os automóveis. Cada vez mais as pessoas estão decidindo não ter esse tipo de bem mais, porque entenderam que esse bem é um bem caro e que tira a possibilidade dela viver mais experiências na vida dela. Ela tem que ficar investindo no carro, ao invés de poder investir em experiências, como uma viagem, por exemplo, ok? Então, todas essas mudanças que estão vindo, que são as mudanças da vida futura, viver numa casa menor, não ter carro, desperdício de alimentos, zerar e adotar esses hábitos de compartilhamento, para as gerações mais antigas é difícil colocar em prática. Até mesmo porque a mente dessas pessoas ficam travadas. Vem um monte de questionamento e de inseguranças. Tudo que é novo gera insegurança, não é mesmo? Por exemplo, o pessoal mais antigo, eles pensam assim, como eu vou me desfazer da minha casa, do meu carro? Eu estou pagando um financiamento, eles veem uma tremenda dificuldade de passar esse financiamento e se livrar dessa dívida. Outra questão que vem na mente das pessoas da geração, né, mais antiga, que ficam pensando, eu vou mudar tanto a minha vida, eu vou ser completamente diferente dos meus amigos e familiares. O que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu me tornei uma pessoa pobre porque eu decidi morar numa casa menor, não ter carro, não desperdiçar mais alimentos, compartilhar as coisas? Isso tende a deixar as pessoas, sabe, inseguras. Aí elas falam, não, eu não vou aderir às mudanças da vida do futuro. E outra coisa, o medo. E se eu mudar e não der certo? E se eu vender o meu carro e não der certo? Viver sem carro? E se eu passar o meu financiamento e morar de aluguel? E se não der certo esse aluguel? As pessoas só ficam vendo o se no negativo, sabe? E aí isso torna cada vez mais uma pressão mental no pessoal mais antigo e não consegue mudar os hábitos para a tendência do futuro, para o que é novo. Quem me acompanha sabe que eu trago sempre conteúdo para vocês do que está vindo aí para frente, para que vocês possam estar atualizados. Mas eu sei que para muitas pessoas tende a ser muito difícil essas mudanças. Só que ou a gente dá esse passo para fazermos parte dessa vida no futuro, ou vamos dar passos para trás, e esses passos para trás
tende a não fazer com que a nossa vida pessoal, profissional e financeira não prosperem. A gente acredita que vai continuar prosperando porque ainda não mudou radicalmente as coisas e ainda você vê talvez o dinheiro entrar como entrava antes, mas não muda. Na verdade, hoje em dia é muito difícil, no meio dessa pandemia, a gente dizer que o dinheiro entra como entrava antes. Alguns setores entram até mais, mas são pequenas porcentagens de setores que estão ganhando mais agora. O que nós mais vemos aí, de 10 brasileiros, 7 tiveram a renda diminuída, fora aqueles que perderam seu emprego durante a pandemia. Então a realidade é outra. Se as pessoas não tiverem essa percepção do mundo novo, essa percepção dos novos comportamentos que essa geração alfa, que é a geração da minha filha, a geração Z, que é a geração que tem aí de 18 a 30 anos, não vão acompanhar. Então eu quero te explicar o porquê, para você entender e tentar imaginar, olha, realmente eu deveria dar a oportunidade de aplicar novos comportamentos na minha vida para eu poder garantir uma vida financeira mais leve. Porque é isso que acontece. Quando eu tenho uma casa menor, quando eu não tenho um automóvel, quando eu decido não desperdiçar alimentos, quando eu decido compartilhar as coisas, eu consigo ter leveza na minha vida financeira. E isso me traz autenticidade na hora de consumir. Eu só consumo aquilo que realmente eu acho que vale a pena para a minha vida e a vida da minha família. Senão, eu não consumo. E com essa leveza na vida financeira, o que tende? Você tende a realizar muito mais sonhos. Aquela geração consumista mais antiga, que é a geração... Vamos falar de geração aqui, né? A geração dos meus pais é a geração Baby Boomers, né? De 1940 a 1959. A geração X é de 1960 a 1979. É a geração consumista, essa aqui, a X. E a geração Y, que é a minha geração, é a Millennials. Vocês já devem até ter ouvido falar nessa geração Millennials. É uma geração que já vai fazendo parte dessas mudanças, desses conceitos. Mas eu encontro muitas pessoas da minha faixa etária, dessa minha geração, que ainda tende a ter uma dificuldade muito grande em levar os seus pensamentos para essa vida futura. Tem ainda muito enraizado as crenças limitantes dos seus pais. E aí acaba tendo a dificuldade de migrar comportamentos e hábitos por conta disso. Só que se eu estou visualizando o futuro, se eu quero fazer um futuro mais próspero para minha vida, eu tenho que caminhar conforme a modernidade. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem conforme o novo vem chegando. Só que tem pessoas que são cabeça dura. Então, essa live é para você que está pensando em mudar, que já está muito mais flexível para essas mudanças, e para quem ainda também é inflexível, tem dificuldade de mudar os seus comportamentos e hábitos para assumir o novo, essa vida futura. Da geração alfa, que é dos nossos filhos, a Isabela, que nasceu depois de 2010, a geração Z, que é de 1995 a 2010, que já é uma geração mais integrada a essa vida futura também, como a Millennials. A Millennials, uma parte já está bem integrada, a outra não, ok? E aí essa relutância, né, fica fazendo as pessoas não avançarem. Não avançam. Elas acham que estão avançando, mas não estão, andam para trás. Quando eu vejo, a pessoa quebrou a cara porque não decidiu tomar um passo à frente antes que muitos dos seus concorrentes, por exemplo, falando de empreendedores, e aí só vai mudar depois que a grande maioria mudou. Então nós devemos tentar buscar as mudanças, né, para essa vida futura o quanto antes, porque se você faz parte de um mercado e você começar a ter passos diferentes conforme a futura geração, que são os novos consumidores, a geração Z de 95 a 2010, muitos deles já são, né, pessoas que estão agregadas à economia, que já geram renda para eles. E a geração alfa, essa geração que vai vir da minha filha, que são também nossos futuros consumidores, neles que nós devemos pensar.
neles que nós devemos trabalhar, porque lá na frente nós seremos fontes para essas pessoas também. Por isso é tão importante a gente acompanhar as mudanças e entender que as novas gerações chegam com novos costumes, tá joia? Eu queria trazer para vocês um exemplo que eu vi hoje de um menino de 13 anos chamado Luke Thiel. Lá nos Estados Unidos, ele decidiu, isso foi em 2017, acho que hoje ele está com uns 17, 18 anos. Olha que incrível, ele decidiu construir uma casa. Ele estava passando um verão à toa em casa, ao invés dele escolher jogar videogame, ele falou: pai, posso construir uma casa aqui no quintal de casa? E o pai dele conversou seriamente com ele e falou: olha, tudo bem, ouviu, né, o que ele tinha, a proposta do filho, falou: tudo bem, você pode, mas olha só, a organização financeira, todas as estratégias de construção da sua casa é você que vai mudar. Você vai ter que organizar financeiramente, buscar os recursos para isso, você vai ter que buscar parcerias, você vai ter que se virar. E o menino abraçou a ideia, o pai deu o espaço físico para ele construiu essas mini casas com $1.500. Ele se tornou até um assunto lá nos Estados Unidos. Quem puder segui-lo lá no YouTube, é legal o canal dele, ele tá maior, ele hoje trabalha construindo e reformando mini casas lá nos Estados Unidos. Então, ele começou com 13 anos, já tem uma visão de tipo, eu quero ter uma casa, vou usar o espaço físico do terreno dos meus pais e vou construir a minha casa. Ele começou a cortar gramas para levantar recursos para a construção da sua casa. Ele começou a fazer parcerias, por exemplo, com um vizinho que era eletricista para montar a parte elétrica da casa. Ele cortava a grama para o vizinho e ele dava o serviço de eletricidade, de eletricista na casa dele. Ele também reutilizou janelas da casa da avó, da casa do tio. É uma casa 75% sustentável, ele usou muito material reciclável na casa também. Então nós vemos que essa geração é uma geração que tem uma visão nova. E por fim, quando ele terminou a casa, ele disse, além de tudo, de ser uma casa bem acessível, tem cozinha, tem um quarto, tem uma sala para ele utilizar, o custo do IPTU dela é baixíssimo pelo metro quadrado utilizado no terreno. Então essa visão ele já teve também, porque ele sabia que ele não ia ter recursos para pagar um IPTU de uma casa muito grande. Ele está começando a vida dele. Então é fantástico a gente ver como é a mentalidade dessa nova geração. É uma mentalidade de independência, de empreendedorismo, é uma mentalidade de reduzir os gastos, de menos consumismo e de mais pensamento positivo com o meio ambiente. E essas novas gerações, a Z e a Alfa, eles já questionam o ato consumista dos seus pais. Eles falam, opa, peraí, meu pai e minha mãe consumiam demais. Essa geração dos meus pais agrediram demais o meio ambiente. Eu não quero isso. Eu falo por mim mesma. Eu sou da geração Y, que é a Millennials, que já é uma geração bem dividida aí em consumismo, já partindo para essa visão de agredir menos o meio ambiente, de consumir menos e viver mais experiências. Eu mesma sempre optei por isso. Eu lembro que muitas pessoas me questionavam, nossa, mas você não quer comprar uma casa? Nossa, mas você ainda não quis comprar um carro? Eu já tive carro. Oi, Luiz, boa noite, tudo bem com você? Eu já tive carro anteriormente, mas teve uma época que eu não tive carro. E aí eu não tenho esse desejo. O dinheiro que eu colocaria num financiamento, eu prefiro viajar, eu prefiro investir de outras formas. Então eu já era muito liberta disso, de comprar casa, de comprar carro, de ter carro. E isso é uma coisa que vem mesmo da nossa geração, da Millennials. Mas é o que eu falei, eu tenho diversas pessoas que eu conheço da minha geração que tem uma dificuldade tremenda de se alinhar com a vida futura. Então eu acredito que os Millennials, né, que a galera da minha geração, tá aí nesse trânsito de consumir menos e viver mais. Mas nós devemos o quê? Trabalhar
a nossa visão, o nosso mindset, a nossa perspectiva de vida e o estilo de vida, ok? Então, o que nós vemos aí, né? Quando a gente decide ter um estilo de vida mais flexível, é melhor para as nossas finanças, é melhor para um todo na sociedade, a gente consegue manter uma sociedade muito mais equilibrada. O consumismo, ele deturpa a mente das pessoas, ele deixa as pessoas cada vez mais querendo ter antes de ser. E já essa geração, a minha geração, a Millennials, a geração Z e a Alpha que virá aí, né, que é a geração da Isabela, que a minha filha tem 6 anos, é um pessoal que é desprendido disso, do consumismo, já pensa em ter uma vida mais simples, para poder desfrutar muito mais de outras coisas que eu vou trazer aqui na live para vocês, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos, por exemplo, que nós temos, né, no mundo aí de compartilhamentos. Quais compartilhamentos, Vanessa, você está falando? Wi-Fi. Hoje você chega num parque público, você pode encontrar parques com Wi-Fi sendo distribuído para aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Ou então dentro de uma clínica médica, dentro de um shopping, espaços públicos, sabe que ali identifica um grupo de pessoas que frequentam aquele espaço e decidem agregar valor para essas pessoas com o Wi-Fi. Então esse tipo de compartilhamento é algo benéfico, é algo que faz desacelerar o consumismo. Antigamente, você ou utilizava o Wi-Fi só pelo 4G, né? Que nem existia 4G, era 3G e uma internet bem ruim. Ou então você tinha que pagar. Eu lembro que eu ia para o aeroporto, eles davam a possibilidade de eu me conectar ao Wi-Fi do aeroporto, isso há o quê? Uns 6, 7, 8 anos atrás? Não sei. E eu tinha que pagar um valor para utilizar o Wi-Fi do aeroporto, isso há quase uma década atrás. Hoje você chega nesses lugares públicos e você tem um Wi-Fi para utilizar. Outra coisa formidável que eu estava vendo é que lá em Paris, a prefeitura decidiu determinar pontos estratégicos onde as pessoas podem pegar água potável gratuitamente na rua, em parques. Então não é necessário mais lá em Paris você ficar comprando essas garrafinhas de água na rua, e isso é para o turista, para o morador de Paris. Paris trata a água de uma forma bem sustentável para a água não perder os seus minérios necessários que nós necessitamos. Isso é outra grande informação que eu obtive, é que essas águas que nós compramos nas garrafinhas, muitas vezes elas perdem a quantidade de minérios que são necessários para o nosso corpo. E dependendo, muitos estudos pegam essas garrafas fechadas e mesmo dentro do prazo de validade encontram focos de mofo e tudo mais. Então lá em Paris, o que a prefeitura entendeu? Não, a gente tem que ajudar as pessoas a poderem utilizar a água. A água é um recurso natural de acesso para todo mundo. Nós não devemos ficar ganhando dinheiro com água potável para as pessoas poderem beber. Então, Paris decidiu fornecer água potável. Tem até fornecimento de água com gás gratuita, não em todos os pontos, mas existem alguns pontos específicos de água com gás gratuita lá em Paris. E agora, o que você pode comprar, por exemplo, se você não tem copo ou uma garrafinha refil, aí você encontra pontos em Paris onde você compra garrafas para você poder reutilizar e consumir sua própria água pela cidade. E Paris, gente, é a cidade mais visitada no mundo, né, no turismo. Então isso é fantástico. A última vez que eu estive em Paris foi em 2011. Eu não me lembro destes pontos de água em 2011 em Paris, mas na TV, quando eu assisti, né, o documentário sobre essas águas potáveis em Paris gratuitas, eles disseram que eles
esse serviço gratuito foi introduzido entre 2010 e 2011. Como eu estive lá em 2011, devia haver poucos pontos de fornecimento ainda de água gratuito, entenderam? Mas é fantástico, achei maravilhoso, porque a água realmente é um recurso natural que todos nós devemos ter acesso. Não existe um dono da água, existe o recurso água, e a Prefeitura de Paris fez isso pelo turismo, pela população, pelos moradores de rua também. Então eu achei fantástico esse tipo de compartilhamento de água potável. E é uma tendência as outras cidades da Europa fornecerem a mesma estrutura de água potável gratuitamente na rua. Eu achei fantástico. Legal esse ponto de vista, é algo que faz a gente refletir sobre muitas coisas, não é, Aparecido? Pois é, Paris deu um avanço assim com essa questão da água que eu bato as palmas para a Prefeitura de Paris, sabe? Foi muito legal a iniciativa do compartilhamento de água que eles tiveram para fornecer para as pessoas em Paris. Então, isso com certeza reduziu a compra de água mineral, essas garrafinhas de água lá em Paris. E as pessoas que trabalhavam com água mineral vendendo tiveram que se reinventar, talvez produzindo as garrafinhas para ser refil, não sei como. As pessoas têm que sempre, quando um mercado se rompe, essas pessoas desse mercado que se rompeu têm que olhar o que ela pode fazer de novo dentro do seu mercado ali de água, por exemplo, né? E é o que nós estamos vendo aqui agora, né, com essa pandemia. Muitos mercados estão perdendo força, outros ganhando força e novos mercados estão surgindo. Por isso que é importante os olhos de todos vocês estarem abertos, porque mesmo se você nunca pensou em empreender, talvez de repente venha um estalo na sua mente e você fala, nossa, falta isso para as pessoas. E aí você pode surgir com um novo negócio, super benéfico para a população. Além disso, né, nós vemos que essa conectividade, a expansão da internet está levando as pessoas a ganharem mais conhecimento, a poderem ter mais oportunidades de estudar. Eu tiro o meu chapéu para cada um de vocês que sempre estão dispostos a assistirem lives que agregam valor aos seus estudos, ao seu conhecimento. Sabe por quê? Porque vocês estão ganhando força no seu currículo. Vocês estão sendo pessoas com diferenciais, podendo ter oportunidades de crescimento. Nós vemos aí, por exemplo, que anos atrás temas como endividamento eram um tabu a ser tratado. E hoje, com a educação financeira na internet, inúmeros educadores financeiros para todo tipo de pessoa, debate o endividamento de forma ampla, podendo atingir cada um de vocês. Isso traz o quê? A conscientização, a aversão às dívidas. Então, nós tínhamos muito mais pessoas que estavam suscetíveis a se endividarem antes de terem o conhecimento da educação financeira. Então, nós vemos que essa conectividade com a educação, esse fácil acesso à educação, e a educação de uma forma gratuita, facilitou muito, expandiu muito o universo de muitas pessoas, expandiu muito o meu universo. Quando eu sigo, né, eu busco alguém como meu mentor em alguma área na minha vida, eu fico ouvindo essa pessoa constantemente, participo de lives, de encontros, aí vou lá, faço o curso da pessoa, porque realmente eu quero expandir meu conhecimento, eu quero crescer, eu quero ampliar essa questão do meu trabalho com a educação, entendeu? Jornalista Renato Estevão, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Estamos falando hoje sobre protótipo da vida futura. Outra coisa, né, que nós vemos aí, o automóvel, essa geração Z e a Alfa, eles nem pensam mais em ficar tirando carteira de motorista. O Gustavo Cerbasi, que é o expert de educação financeira aqui no Brasil, ele disse que o filho dele, que hoje deve estar com uns 12, 13 anos, questionou, pai, eu vou ter que tirar a habilitação mesmo? Porque ele sabe da praticidade de chamar um Uber, de chamar um táxi ou de utilizar um transporte público, que é muito fácil e bem mais barato do que você ter um carro. Então as pessoas que vão completar 18 anos e vão tirar uma habilitação, ou vão ser por necessidade de trabalho, ou
realmente porque essa pessoa ama muito automóvel, porque senão elas vão aderir à utilização desses aplicativos, 99, Uber, o táxi, o transporte público, quando, né, bem funcional aí em cada cidade, elas vão utilizar, porque essas novas gerações, eles sabem que é mais barato para o seu bolso e muito mais facilitador, muito melhor, né? Muito melhor para o ponto de vista ecológico. Então, tudo isso engloba a visão dessas novas gerações. Opa, é melhor para o meu bolso? Opa, vai agredir menos o meio ambiente? Então, eu vou utilizar esse tipo de transporte, ok? Eu já falei que aqui nós já aderimos essa forma nova de né, nos transportar pela cidade. Outra coisa, para um jovem sair de casa, hoje em dia, ele não precisa mais ou comprar uma casa ou alugar um imóvel inteiro. Não, ele pode simplesmente compartilhar um quarto de um imóvel com outra pessoa e o custo é super reduzido, ou alugar um pequeno apartamento com um custo bem menor, bem inferior do que uma casa comum. Existem, né, cada vez mais oportunidades nos grandes centros de apartamentos menores, reduzidos, realmente para as pessoas só utilizarem aquele espaço físico necessário. Além do que, quando você compra esse tipo de apartamento, ele já vem com móveis embutidos, o que é um facilitador para as pessoas, porque quando você compra uma casa ou um apartamento grande, você tem que pensar que você vai ter que comprar móveis, às vezes você vai ter que colocar um piso, porque eles entregam para você sem piso, e por aí vai, tem um custo muito alto. Então, cada vez mais as pessoas estão buscando formas, né, de ter menos custo e agredir menos o meio ambiente. Espaços mais compactos estão sendo cada vez mais buscados aí para essa nova geração. Olha, eu tô falando aqui para vocês um monte de novas buscas da geração Z, da geração Alfa aí para consumo. Então, se as pessoas estão buscando espaços mais compactos e você trabalha com móveis, você tem que trabalhar com móveis compactos para ambientes compactos. Você tem que usar a sua criatividade para isso. Se você tem um automóvel e ele só está te dando custo e você só utiliza talvez para passeio, e isso está pesando no seu bolso, seja a hora talvez de você utilizá-lo para fazer uma renda extra com os aplicativos ou alugar o seu automóvel para alguém para trabalhar com o aplicativo, entendeu? Você buscar novas fontes de renda. E aí nós vemos, né, que na geração dos meus pais e ainda um pouco da minha geração, mas já mais desprendida que a millennials, né? Nós vemos que esse ato de consumismo com moradia e com automóvel, que era muito visado antigamente, hoje são coisas que já não fazem mais parte do orçamento dessa nova geração, da Z e da Alfa. Não farão parte. Financiamentos de casa, financiamentos de automóveis não farão parte. Essas pessoas terão uma nova visão, um novo comportamento com moradia e com automóveis. O que antes era fundamental para a vida das pessoas. Eu tenho que casar e comprar uma casa. Eu tenho que fazer 18 anos e ter um carro. Isso já não faz parte mais da vida futura. As pessoas já são desprendidas disso. Eu mesma me cito aqui como exemplo. Eu sou totalmente desprendida de comprar uma casa. Eu nunca quis ter um financiamento de uma casa porque eu sempre achei muito caro e eu sabia que aquilo ia me prender e eu não ia poder viajar, passear, ter qualidade de vida. Tem muitas pessoas que perderam muita qualidade de vida financiando imóveis, financiando carros. E essa nova geração já não busca mais por isso. Sabe o que é para eles importante? Investir num belo e bom smartphone. Então, digamos aí, o mais top, né, que existe hoje, perto de 10 mil reais, né, que é do iPhone, né? Então, a gente consegue ver aí que os valores são bem mais reduzidos do que mediante uma casa ou um automóvel. O sonho de consumo é outro dessas novas gerações, ok? Os smartphones, tudo que te faz conectar, esses relógios, né, que eles chamam de wireless,
você consegue se conectar também. Existem vários itens aí que se conectam hoje, que essa nova geração vem buscando. Então, talvez, se você trabalha aí em alguma loja, vendedor, por que não buscar lojas que vendam telefones, smartphones, que estão nessa tendência da conectividade, ok? Então, são novas visões que eu quero trazer para você de negócio, ou se você quer abrir um novo negócio, por que não abrir um negócio vinculado com essas questões de vendas de smartphone, de tudo que conecta as pessoas através da internet, tá bom? E além desse poder dessa geração da conectividade gigante que leva eles, né, leva todos nós para qualquer lugar, em qualquer momento, a conhecimentos novos, isso faz as pessoas viajar mais, acreditar que pode ganhar muito mais conhecimentos que antes as pessoas era inalcançável para as pessoas. Então, esse ganhar mais conhecimento, estudar mais, cursos variados, está expandindo. Por exemplo, antigamente os nossos pais, até mesmo a minha geração, algumas pessoas ainda pensam em fazer poupança para os seus filhos, né? Poupança, um investimento para os seus filhos para pagar a faculdade. Gente, a geração da Isabela, a geração Z, muitas pessoas vão optar pela faculdade e muitas outras não, porque elas vão ter a tendência de fazer cursos variados e isso vai trazer elas para se tornarem, vão fazer com que elas se tornem reais profissionais da área que elas escolherem atuar. Não vai ter mais essa necessidade, essa tendência, eu tenho que ter uma formação. Não terá isso. Esses cursos versáteis que nós temos na internet é o que vai pesar aí no currículo das pessoas. A faculdade, muitas vezes terão cursos, né? Já existem cursos que você vai ficar 4 anos fazendo e pode ser que daqui 4 anos essa profissão que você fez, né? O curso que você fez, escolheu, já não exista mais. Além de você perder um tempão ali investindo, né, muito tempo naquele curso, quando você pode de forma dispersa ir investindo em diversos cursos, ganhando conhecimento muito mais amplo do que só na faculdade. Eu falo isso por eu mesma, eu fiz a faculdade, depois da faculdade eu fiz a pós-graduação, mas eu não paro de estudar, eu não paro de fazer cursos voltados à educação financeira, cursos voltados às emoções, cursos voltados ao espiritual, cursos voltados eu faço cursos diversos e todos eles agregam valor para a minha profissão, que é a educação financeira. Eu sempre trago coisas positivas de cada curso que eu faço e eu sei que isso está me expandindo como profissional. E isso tende a acontecer com essas futuras gerações. Eles talvez não vão querer passar 4 anos estudando na faculdade. Esses 4 anos eles vão poder estar produzindo, poder estar conhecendo novos lugares, novas culturas, ao invés de ficarem presos, né, nessa formação de 4 anos. Então, essa visão de nós, né, da geração millennials, nós devemos ter essa visão concreta. Os nossos filhos vão ser diferentes nessa parte da educação. E aqui eu não estou contra a faculdade, não, porque se a Isabela falar, mãe, eu quero fazer faculdade, eu vou super apoiá-la. Mas se ela falar, mãe, eu quero fazer vários cursos, eu quero expandir os meus horizontes, mas eu vou atuar em tal área, eu também vou falar, tá tudo bem, filha. Agora, se você, como eu, guarda, né, recursos para ajudar o seu filho no futuro com os estudos profissionais dele, você tem que entender que pode ser que esse recurso que você vai guardar não vai ser todo usufruído em faculdade. Talvez você vai ter que ajudá-lo nesses cursos diversos que eles vão fazer. Ou então talvez o seu filho vai chegar nos 18 anos e falar, mãe, pai, quero empreender. E aí você vai poder pegar esse recurso e falar, você vai ouvir a proposta do seu filho e ali você vai falar, filho, eu guardei tais recursos para você e eu acredito no seu empreendimento e olha, tá aqui, invista no seu empreendimento, porque o empreender é o ato mais fantástico da gente conseguir realmente fazer dinheiro para nossa vida e ganhar conhecimento, ok? Oi, Regina, boa noite. Estê, tudo bem? Boa noite. Vontade de criar, boa noite, bem-vindos, tá?
Marquinhos, tá aqui no Face, boa noite. O Marcos também, sejam bem-vindos, tá bom? Então, a educação, na verdade, para essa futura geração, vai ser algo fundamental, muito mais importante do que a casa, muito mais importante do que o automóvel. Essa geração não vai querer parar de estudar, porque eles já compreendem hoje, com essa dinâmica do mundo da internet, o quanto é maravilhoso ter essa diversidade de conhecimentos, além de te levar para um grande networking, além de te levar para uma expansão, né, uma visão muito maior do mundo. Eu vi um documentário aqui na internet sobre a Islândia. Eu nunca pensei que eu queria conhecer a Islândia, e eu quero conhecer a Islândia. A Islândia está super avançada nessa questão de sustentabilidade, questão da energia que é fornecida lá para o país. É fantástico o trabalho que a Islândia está fazendo de sustentabilidade no país. Então, eu tenho um sonho de conhecer a Islândia. Entenderam? Então, por quê? Porque a internet me levou até a Islândia. Porque eu vi o que a Islândia está fazendo de trabalho sustentável. Eu quero viver a experiência de ver aquilo acontecer na Islândia. Que eu acho que hoje é um grande exemplo, mediante essa questão da energia sustentável. A Islândia está como top aí no mundo sobre sustentabilidade através da energia. Vocês depois busquem aí na internet para vocês poderem ver. Francielton, boa noite, tudo bem? Então a educação vai ser algo fundamental para a geração Z, geração alfa. Se você é educador, invista mais na sua área da educação, porque a educação vai ampliar, e vai ampliar aqui, ó, na internet, tá? Não fica pensando só nas escolas físicas. É claro que as escolas físicas existirão, mas elas tendem a se tornar híbridas. E as híbridas são aquelas que vão funcionar na internet por uma parte do tempo e outra parte do tempo presencial, ok? Uma questão que a geração Z, a geração millennials também, a grande parte, né, da minha geração também já tem essa tendência, e a alfa é que já não tende mais a pensar na aposentadoria, como a geração dos meus pais, a geração anterior a dos meus pais, que são meus avós. Por quê? Porque nós entendemos que o que faz parte da nossa vida? Aprender, praticar e descansar. Como assim, né? Aprender, praticar e descansar. Eu aprendo, a internet me dá essa visão ampla do mundo. Eu pratico, isso me gera rendimentos. Eu começo a ganhar dinheiro com essa prática do que eu aprendo. E depois que eu trabalhei por um período de tempo que eu decidi trabalhar, eu tiro um time para eu descansar. E é assim, a minha vida hoje, a minha visão de trabalho hoje é assim. Eu aprendo, pratico e descanso. E tiro um período de descanso. Esse período de descanso vai ter um momento que eu desligo a minha mente e não foco em nada. E depois eu volto a acionar minha mente para buscar novos aprendizados, para que eu possa botar em prática novamente e buscar novas fontes de ganhos para eu contribuir com a sociedade. E depois de um período eu volto a descansar, e assim eu formo novos ciclos de trabalho na minha vida. Eu não penso em me aposentar, até porque eu acredito que a aposentadoria leva a gente a ficar estagnado, preguiçosos, te leva a uma depressão e a uma limitação, muitas vezes. É o que eu vejo hoje das pessoas aposentadas. E eu não quero viver essa limitação, eu não quero ficar estagnada, eu quero produzir. O meu exemplo sempre é o Abílio Diniz, 83 anos, e ele não para de produzir. Ele é um senhor que gera muitos empregos e ele está contribuindo muito com a sociedade. Ele não para de estudar, ele malha, ele cuida da saúde dele. Então, assim, quem não conhece o Abílio Diniz, que é o dono aí da rede Pão de Açúcar e tal, vê um pouquinho a vida dele. Ele tem redes sociais aqui no Instagram, no Facebook. Acompanho a vida dele. Ele é um senhor maravilhoso e super pra frente, 83 anos, e não tá parado. Não está parado. Ele tem menos tempo de vida, mas ele não para. Ele age como se ele tivesse com seus 40 anos trabalhando, dividindo os conhecimentos dele conosco. Eu aprendo muito com a Abílio Diniz e eu
E eu quero ser como ele, eu anseio, ele é um grande exemplo para mim, de uma boa pessoa, de um excelente empreendedor, de um senhor maravilhoso que não para de estudar, que não para de cuidar da saúde dele. Oi, Tubaína, boa noite, tudo bem? Isso mesmo, Renato, acomodado, muito bem. Risalva, tudo bem? Boa noite. Então, eu não penso em me aposentar, eu penso sempre em trabalhar dentro destes ciclos, aprendendo, praticando, que é a hora que eu ganho, e depois eu descanso. E aí formamos vários ciclos na nossa vida desta forma, sem pensar na aposentadoria. É claro que construir uma independência financeira é fundamental, deve ser uma das nossas metas, mas não deixar essa construção da sua independência financeira ser algo que te faça assim, eu vou ficar em casa sentado não fazendo nada. E aí você não evolui. O ser humano está aqui até o seu último respirar para evoluir. Senão a gente cai em deprê, a nossa saúde fica muito mal, física, debilitada, né? Eu, por exemplo, hoje fui fazer meus exames de rotina, fui cuidar da minha saúde. Eu te pergunto, você faz exames de rotina anualmente? Cuida da saúde? Se alimenta bem? Você vem buscando comer mais alimentos orgânicos, mais em casa, para você cuidar do seu alimento? Como que está sendo essa sua qualidade de vida? Como que você está se cuidando? Se você não fizer isso por você, ninguém faz, não é mesmo? Então, essa geração Z e Alfa tem essa tendência total, comer com qualidade, fazer sua própria comida, saber o que está ingerindo. As gerações anteriores, não, era o fast food, era aquela coisa muito rápida, industrializado, não é mesmo? Então, assim, fica bem claro, olha, trabalhar com alimentos orgânicos, quem trabalha com alimentos, né, é uma tendência, alimentos naturais, é uma grande tendência. A Isabela já não toma mais Nescau há muito tempo, a gente compra o cacau em pó e eu adoço com açúcar mascavo para ela. Então, são hábitos que a gente vai introduzindo na nossa vida, na nossa rotina e que é positivo. E ela sabe disso. Mãe, eu tenho que tomar desta forma porque é saudável. Ela sabe também, mãe, a gente não tem carro e graças a Deus, mãe, a gente não tem carro porque a gente não tá poluindo o ar. Isso mesmo, filha, a gente não tá poluindo o ar. Então, ela tem essa visão já, sabe? E é a visão da geração Alfa, que é a geração da minha filha, e quem tem filhos aí da idade da Isabela, né, que nasceu depois de 2010, o pensamento deles vai ser assim, vai continuar só tendendo a ser desta forma. Então, gente, o que nós vemos? A geração Z, Alfa e um pouco dessa geração Millennials tende a ter uma redução de consumo, certo? E isso traz leveza no seu orçamento, ok? Mas isso vai impactar sim nos negócios, os lucros, né, vão cair. E isso já aconteceu agora, no Covid. Durante o Covid já muitas coisas, né, tiveram que ser reduzido aí no seu orçamento e no meu também. E isso gera o quê? Menos emprego. Nós temos um índice de desemprego muito grande hoje e tende a elevar mais. Então nós temos duas possibilidades neste quadro que nós estamos hoje vivendo. Optar por um estilo de vida mais simples. Se vocês assistiram a minha live sobre estilo de vida, vocês sabem disso, que eu trouxe toda essa informação para vocês. Quem não assistiu, vão lá e assistam, tá? Tem aqui no meu IGTV do Instagram, na minha página do Face ou lá no meu canal do YouTube, Vanessa Nascimento Oficial. Ou, número 2, vocês podem reinventar um novo negócio. Mas como eu vou reinventar um novo negócio, Vanessa? Se tudo tá dando menos lucro, vende-se menos, as pessoas estão perdendo emprego, como? Você que está desempregado, você que a sua renda diminuiu, vocês têm que entender estes novos consumidores, que muitos da geração antiga foram forçados a se tornar consumidores como as novas gerações, que aprendem a consumir apenas daqueles que compartilham, reciclam e reparam. Olha só, compartilham, reciclam e reparam. Dentro destes ciclos de compartilhamento, de reciclagem e de reparação, nós temos oportunidades de gerar novos negócios. Que novo negócio você pode gerar dentro de compartilhamentos? Que novo negócio você pode gerar dentro de reciclagem? Ou então dentro de reparos?
pessoas que reparam roupas, a tendência maior de reparos de roupas, de sapatos, tende a crescer novamente. Porque as pessoas vão preferir reparar do que comprar novo, porque sabe que a indústria da moda atinge muito o meio ambiente. E as pessoas estão mais conscientes com isso, ok? Então, este processo de compartilhamento, de reciclagem e de reparos é onde vocês devem focar para novos negócios, ok? Pode estar meio escuro aí na sua visão para você empreender, mas depois senta, analisa o que você pode fazer ou com quem você pode trabalhar e se unir para você gerar uma nova fonte de renda, aumentar as rendas aí da família, tá bom? Tudo isso, gente, quanto mais vocês estiverem infiltrados em negócios em que que agride menos o meio ambiente, mais esses novos consumidores tendem a comprar de você. Então, essa visão você tem que ter, que os novos consumidores irão consumir daqueles que agridem menos o meio ambiente, tá? E aí, gente, viver desta forma mais minimalista, vamos chamar assim, vai impactar bem menos a sua vida financeira. E no que você vai poder investir mais? Que hoje talvez você não consiga investir. No quê? Na sua saúde. Quem não tem um plano de saúde, um seguro de vida, vai poder sobrar dinheiro para você investir nisso, ao invés de ficar dependendo do SUS. Na alimentação de qualidade, comprar alimentos orgânicos não é barato, então você vai poder começar a comprar só alimentos orgânicos, direto da terra. Você vai poder investir mais no seu lazer, nas suas experiências, poder viajar mais, poder investir em cursos que você sonha em fazer, realizar para você aprimorar o seu conhecimento naquele setor da sua vida. Você vai poder investir nos seus sonhos, que é a maior dificuldade que eu vejo aqui das pessoas quando querem se educar financeiramente. Mas como, Vanessa, eu vou investir nos meus sonhos se eu só pago as contas ou se eu só tenho dívidas? No meio dessa pandemia, como que eu vou fazer isso, Vanessa? Buscando um estilo de vida mais simples. Ó, meu quadrinho aqui, ó, bonito é ser simples. Quanto mais simples, mais rico, mais riqueza você vai ter, mais leveza na vida você vai ter, tá bom? E poder investir nessa educação avulsa que eu já citei, né, anteriormente aqui em lazer, experiências. Eu falo experiências na educação porque é incrível quando a gente adere a um curso com algum mentor. Cada mentor tem o seu jeitinho e eles nos levam a experiências fantásticas. Se vocês ainda não compraram cursos pela internet, vocês verão que bons mentores não vão só te instruir, te passar ensinamentos, eles vão te levar para grandes experiências na sua vida que vão te impactar. E aí, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: a futura geração, uma parte dessa millennials, a Z e a Alpha, vão ganhar menos do que as gerações anteriores, mas serão mais ricas e felizes. Porque vão ter mais tempo para aproveitar a sua vida, porque vão escolher trabalhar com aquilo que verdadeiramente amam fazer. O que eu conheço de gente da geração antiga, ou até mesmo da minha geração atual aqui da Millennials, que é a geração Y, que trabalha com o que dá dinheiro e não porque ama. Eu descobri que isso faz dinheiro, já trabalho assim há anos e aí não quero sair da minha zona de conforto, vou continuar fazendo isso. Se eu fosse assim, eu não teria largado a hotelaria e buscado a educação financeira, que me transformou e me trouxe esse anseio de poder ajudar a transformar inúmeras outras vidas também pela internet, tá? Então, sair da zona de conforto é fundamental. E essa galera nova, jovem aí, vai estar sempre apto a sair da sua zona de conforto para aprender mais, para viver mais experiências. Eu lembro que eu sempre foquei em viajar, conhecer o mundo. Desde os 14 anos eu viajo para fora do país e tal, mas os meus pais nunca fizeram isso. E olha que tinham condições de fazer. E eu não entendia por que eles não tinham essa vontade de viver essa experiência. Mas hoje, claro, naquela época, né, quando mais jovem, eu não entendia por que eles não viajam também, por que eles não vão comigo, por quê?
Ah, por quê? Porque para eles era muito mais importante investir num ótimo carro ou numa ótima casa do que viver experiências, entenderam? Então, a geração era aquela geração consumista, onde deixava o orçamento muito fechado dentro dessas coisas, sabe? Engessados, né? Engessados em ter uma casa, engessados em ter um carro. A nova geração não. Mesmo que tenha uma casa, a nova geração vão ser essas mini casas. Essas casas menores, que tem custo menor, dá menos trabalho para limpar, menos trabalho para comprar móveis e tudo mais. E nós vemos, né, que já nessa revolução com o Covid-19, que acelerou essa vida futura, as escolas e os negócios tiveram que mudar. E os negócios sérios, empreendimentos sérios, eles estão se acoplando a essas novas tendências e necessidades dos novos consumidores, das novas pessoas que estarão aí no mundo consumindo, com esse cuidado com o meio ambiente. Então, eles já estão fazendo mudanças, já estão progredindo os seus negócios, escolas e negócios. Agora, pessoas que não têm uma boa visão da vida futura vão continuar gananciosos, porque como a gente ainda tem muitas pessoas não conscientes com essa questão do meio ambiente, de ganhar menos para viver mais, eles vão continuar aproveitando essas pessoas que não têm consciência e vão continuar trabalhando de forma incorreta. Então, esse mundo de pirataria, quem consome pirataria, olha, não é bacana. Essas empresas que querem levar as pessoas a consumir cada vez mais de uma forma desenfreada e continuam dessa forma pressionando os seus consumidores, né, os seus clientes, elas vão continuar desta forma gananciosa agindo no mercado ainda, mas tendem a perder muito lá na frente, se elas não mudarem a sua postura no mercado hoje. E nós sabemos, né, que ainda tem muita gente a se conscientizar. Por isso que eu falo, gente, compartilhe essas lives de conscientização, de vida futura com as pessoas, porque muitas pessoas precisam tirar da mente essas coisas que estão engessadas de lá de trás e precisam ver o novo, para aderir o novo e ter novas oportunidades de ganhos, porque existem novas oportunidades de ganho sim, e existe sim uma forma de você enriquecer ganhando menos e vivendo mais, mas as pessoas muitas vezes acreditam que não. Se nós vermos o mercado financeiro, as fintechs que hoje existem, né, como o Nubank, por exemplo, eles são bancos que tendem a querer resolver os problemas das pessoas, ajudar as pessoas a enriquecerem. E não tem essa visão dos bancos de antigamente, os bancões. Os bancões, eles querem o quê? Os bancões, na verdade, eles não vivem sem devedores. Então, é muito importante para os bancos que você, que eu, nós sejamos devedores. Mas as fintechs já têm uma metodologia diferente. Ao invés de, que nem os bancos, né? Eles têm lucros, mas na base da ganância consumista e empobrecedora da sociedade. Por quê? Porque a sociedade encolhe, a sociedade ganha crédito e faz dívidas com créditos de consumo. Só que essa tendência vai mudar. Se você e eu entender que nós podemos empreender, que nós podemos gerar novos negócios, o que vai crescer? Vai crescer o crédito para a realização de novos projetos, de novos planos, de novos negócios para a sociedade. E aí, esses novos bancos que estão vindo aí com força, as fintechs, eles vão querer dar o quê? Oportunidade de desenvolvimento e enriquecimento dos clientes, e não essa visão empobrecedora dos bancões, entenderam? Os bancões, eles querem que você fica devendo, que você pegue empréstimo, que você use o seu cartão de crédito e fique pagando atrasado, o rotativo do seu cheque especial e tudo mais. Eles querem, porque eles enriquecem aí. Agora, essa visão gananciosa dos bancos vai ter que mudar, senão eles não vão aderir ao novo. A minha filha, os filhos de vocês vão utilizar as fintechs, como o Nubank, como o Banco Inter, os bancos menores, os bancos digitais, porque eles têm essa visão de ajudar
as pessoas, os empreendedores a enriquecer, entenderam? Bom, gente, aqui no Instagram vai terminar, mas eu consegui finalizar todo o conteúdo para vocês. Eu tenho 20 segundos mais. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, Tubaína, Roberto, Vitor, Renato, Risalva, Regina, Aparecido, a Estê, todos vocês que estão aqui comigo, tá? André, o Neto, muito obrigada, a Lívia. E aqui no Facebook a gente tem mais tempo, então vamos lá. Então, essa visão dos bancos grandes vai ter que mudar. Se eles não mudarem a forma que eles trabalham com a sociedade, eles vão cada vez mais perder força no mercado. E os bancos digitais, as fintechs vão ganhar cada vez mais relevância, porque a visão deles é nos ajudar. Não é ficar tirando dinheiro do nosso bolso para que a gente se torne só devedor. Não. O intuito deles é que nós nos tornemos investidores e que possamos ter a oportunidade de enriquecer. Entenderam? Então, todas essas mudanças no mercado financeiro que vem ocorrendo, essas novas possibilidades, nós devemos aderir. Por isso que eu falo com vocês, gente, migrem dos grandes bancos para os bancos digitais, para as fintechs, porque as fintechs têm uma metodologia de trabalho diferente. Eles não querem ver vocês como devedores, não querem ver vocês empobrecendo, eles querem ver vocês enriquecendo, eles querem gerar oportunidades para vocês, eles querem poder financiar o seu projeto, o seu negócio, eles querem trabalhar a possibilidade de você se tornar um grande empreendedor ou empreendedora, entenderam? Então, essas mudanças da vida futura, que nós já fomos forçados, né, a viver algumas coisas durante agora a pandemia e seremos forçados a viver muito mais no pós-pandemia, é o que eu quero deixar aberto aqui, a expansão de visão para vocês, porque hoje, né, eu obtive essa notícia de que dentre 10 brasileiros, 7 tiveram a renda diminuída, então isso traz, né, mudanças na vida de muitas famílias, e eu quero ajudar vocês que estão com menos renda a entender que não é porque você está ganhando menos que você tem menos oportunidade hoje. Pelo contrário, pode ser que esse passo atrás que vocês estão dando hoje vai ser o passo necessário para você dar um grande salto na sua vida. Então eu quero te convidar para você olhar toda a sua realidade hoje, toda a sua falta de flexibilidade para as mudanças do novo, essas mudanças de conhecimento, de estudos, as mudanças de consumo, né, com moradia, com automóvel, com alimento, para que você possa ter uma vida mais leve e um estilo de vida mais simples, ok? Se você não tiver essa mudança, você vai criar problemas no futuro. Não tenha medo de dar passos decisivos para o benefício da sua vida financeira. Não é só a sua vida, né? Quando a sua vida muda, se você tem família, é a vida de toda a família aí de vocês, tá bom? Bom, gente, ficou alguma dúvida? Eu adorei esse tema, porque a gente, né, tem muita essa tendência de olhar para o futuro, mas o futuro é uma coisa incerta, só que nós conseguimos analisar o comportamento das gerações anteriores e das futuras, porque nós já temos aí uma galerinha, né, grandinha aí, a geração Z já são adultos, alguns quase adultos, né, e a geração alfa, que é da Isabela, são crianças já bem inteligentes, bem espertas, que falam coisas. A Isabela às vezes solta uma que eu falo, filha, meu Deus, onde você está aprendendo isso? Às vezes tem umas frases tão inteligentes, sabe? Porque já vem dessa geração, já é tendência deles, né? Por conta de todo esse acesso com a internet, conteúdos pelo YouTube, que são fantásticos quando são utilizados, né? Conteúdos bacanas, legais para as crianças. Nossa, as crianças têm um avanço gigante, eu vejo pela Isabela. Oi, Marcos, espero ter te ajudado. Eu creio que você é empreendedor, né? Autônomo, eu lembro de alguma coisa assim. Eu espero ter ajudado você a ampliar sua mente, para você ver oportunidades de novos negócios aí no seu ramo de atuação, para que você possa expandir e talvez ter uma crescente aí nos seus ganhos,
ou mesmo que tenha reduzido os seus ganhos, que você possa buscar por mais qualidade de vida para você usufruir com a sua família. Viu? Você é meio, eu lembro disso. Então eu espero que você aí, dentro desse novo ciclo, né, que as pessoas tendem a consumir mais de empresas, prestadores de serviços, que é o compartilhar, reciclar e reparar, que dentro destes 3 ciclos você possa se encaixar aí e fazer um trabalho magnífico dentro da sua área, tá? Você vai fazer diferença se você conseguir se encaixar dentro desses ciclos aí das novas tendências, tá bom? Bom, gente, olha, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, de poder compartilhar meu conhecimento com vocês. Toda essa pesquisa que eu fiz sobre a vida no futuro, as gerações, o comportamento, né, do ser humano é importante. E espero que vocês coloquem em prática. Indifere qual é a sua geração, se você é uma geração anterior à minha, ou a minha geração, ou a geração posterior, que você coloque, que você tenha essa vida futura, né, bem clara na sua mente, para você trabalhar a favor dessa vida futura e você poder engajar o seu negócio dentro do novo mercado, dentro dos novos consumidores que virão aí neste mercado, tá bom? Eu falo para vocês, eu consumo hoje de quem compartilha, recicla e repara. Eu tenho essa tendência de olhar a postura dos locais que eu compro hoje em dia. Para mim é muito importante. Se a pessoa não tiver um comportamento sustentável dentro da empresa dela, eu não compro, mesmo que o preço seja melhor, tá bom? Então, e eu sou uma geração millennials, né? O que eu falei, a geração millennials está assim, metade está tendendo a vida futura e outra metade, por estar muito enraizado com as crenças limitantes dos seus pais, ainda não conseguiram quebrar raízes, né? Mas a gente está aqui para orientar, para ensinar vocês a ter essa nova visão da vida futura, tá bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Ontem eu entrei e fiz um ao vivo rapidinho, pedindo para vocês preencherem para mim, uma ajuda na verdade, uma pesquisa que eu tô fazendo com os meus seguidores e alunos na internet, para eu poder melhorar meus conteúdos para vocês e acertar naqueles conteúdos que são necessários para a vida de cada um de vocês. Então, se você rolar um pouquinho aqui para baixo na minha página do Facebook, vocês vão ver essa postagem de ontem e tem um link lá que vocês podem clicar e fazer essa pesquisa. Vai ser muito importante para mim a sua resposta. Vai me ajudar muito para eu poder melhorar a qualidade das lives e dos menores vídeos que eu faço aqui para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Fica com Deus. Marcos, muito obrigada, tá? Fica com Deus. Espero que o seu negócio cresça e evolua, tá bom? Marquinho, Luiz, João, minha mãe, Josedone, todos vocês, tá? Vamos começar a ter olhar para a vida futura, para que a gente possa se enquadrar dentro desse futuro que está aí tão próximo. Já está aqui nas nossas mãos, né? A pandemia só acelerou essa vida futura chegar mais forte aí na nossa vida, tá bom? E eu espero que vocês tenham aí uma ótima noite. E na sexta-feira, gente, sexta-feira é hoje. Terça-feira eu volto com mais uma live, onde eu vou trazer mais um tema aí que possa agregar a sua educação financeira, agregar para que você possa fortalecer seus ganhos no seu negócio, no seu emprego, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigada pela audiência de vocês. Ótimo fim de semana, gente. Tchau, tchau.